Quando você fala de movimento, eu queria que você também assim explicasse da forma genial Vamos lá. que você tem, porque normalmente, quando, que nem você falou assim, quando falaram comigo, fala assim, é um homossexual de direita. Porque a maioria das vezes, a gente sempre vê nesses movimentos, quando a gente fala assim nessa bandeira, vamos falar da LGBT, vamos falar dos homossexuais, porque a maioria das vezes, vou colocar assim, a maioria das vezes, é um caminho para a esquerda. Isso tem tudo a ver com a questão do reino da estupidez. Como é que as esquerdas modernas nascem? Com Marx. Quais foram os países que implantaram o marxismo? A gente tem dois grandes exemplos, Rússia e Cuba. O que acontece com os homossexuais nesses países? Não precisa se dizer. Né? Não precisa se dizer. Foram os dois regimes que mais dizimaram homossexuais na história. Pô, como é que tem gay, então, marxista? É a estupidez. Você tira a essência da coisa, troca, se aproveita de um público que não tem formação e ele vai seguir aquilo como se verdade fosse, porque ninguém checa as fontes. A gente tem dois valores fundamentais na modernidade, liberdade e igualdade. A gente diz que as direitas, porque não existe mais, né, na modernidade, o que é direito, o que é esquerda. As direitas se valoriza mais a liberdade e as esquerdas se valoriza mais a igualdade. Só nesse princípio, o que seria mais interessante para um gay? Ser livre ou ser igual? Ser livre. Porque ele já, por definição natural, não é igual. Então a liberdade já seria o princípio mais interessante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa questão que Marx, o próprio Marx, dizia que a homossexualidade era uma doença burguesa. Era uma falha burguesa. Por quê? Marx era homofóbico? É difícil, todo mundo era homofóbico naquela época. A homossexualidade foi doença até 1990. Então você podia ser homofóbico, da mesma maneira que você podia ser cancerofóbico, qualquer coisa, porque era uma doença. E a transexualidade era uma doença até 2018. Então, Marx era homofóbico. Todo mundo era homofóbico, tá? Vamos partir do princípio certo das coisas. Não é porque a gente não pode fazer a leitura do passado com os olhos de hoje. Sim. Isso é estupidez. Sim. O que Marx tinha contra gay? Marx não tinha nada contra gay. A questão é, tudo aquilo que desviasse a atenção da causa do proletário devia ser tirado da frente. Então você precisava ter toda a dedicação voltada para o proletário. Não pode ter uma defesa de outra coisa. É o proletário. Só que o que aconteceu com o marxismo ao longo ele falhou fragorosamente social e economicamente. As pessoas que eram proletários, quando deixavam de ser proletários, eles deixavam de ser marxistas. A pessoa se esforçou, subiu na vida, agora vai ter que dividir tudo que tem com aquele colega vagabundo que não fazia nada. Então, os líderes marxistas, eles perceberam, a gente não pode ficar com esse negócio do proletário, porque o proletário deixa de ser proletário, ele vai sair do nosso time. O que a gente precisa? A gente precisa diversificar, a gente precisa pegar todos os oprimidos, todos os excluídos e ficar na defesa de todos eles, porque assim a gente sempre vai ter público. Então a esquerda atual, apesar de ela nascer da causa do proletário marxista, ela é um grande... Viu Les Misérables do Victor Hugo? Sim. É um grande Les Misérables, é um movimento que vai passando, vai pegando tudo que está na sarjeta e vai defendendo. E como nós nunca tivemos direita liberal, no Brasil nunca existiu direita liberal. Nunca. O Belchior começou ali nos anos 90 a abrir, assim, tirar, desobnublar, sabe, o que é ser liberal, mas ele morreu muito cedo, o Belchior. E a gente nunca mais teve. A gente tinha um regime autoritário que era abençoado pelos Estados Unidos, que é a figura da direita, né, nessa polarização Rússia e Estados Unidos durante a Guerra Fria. Então a gente fica imaginando no Brasil, a gente já tem essa carga. A direita é autoritária. A gente só tem essa imagem da direita. A direita, então, foi aqui na ditadura militar. Depois a gente teve a direita
do PSDB, que foi a melhor direita para homossexual neste país, e que não era direita, é social-democracia. É o caminho para o liberal num país com desigualdade social. Você não chega a ser liberal sem passar pela social-democracia, a não ser que você queira largar os excluídos lá atrás. Foda-se, nós só vamos pensar dali para diante. Isso não é humanitário, porque o grande liberal coloca o ser humano no altar do Estado. Então você não pode deixar um ser humano para trás. E depois a gente tem esse fenômeno das direitas atuais, que nasceu no pós-11 de setembro, que não tem nada da direita, que é um fenômeno puramente reacionário, que é o fenômeno da meio grávida. É o cara que fala, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. É o cara que dá a bunda, mas não é gay porque não beija na boca. O que é ser liberal na economia? Liberal é liberdade para as pessoas jurídicas, que é a empresa. Então a pessoa jurídica é livre, mas a pessoa física não pode ser livre. Então é o meio grávido, entendeu? Aqui pode ser livre, aqui não pode ser livre. A meia liberdade não é liberdade. Continua sendo hipótese de liberdade. A liberdade é sempre ampla, geral e restrita. Não se restringe liberdade. A liberdade ela tem uma limitação natural, por definição. Perfeito. Que é a limitação dada na concepção de pessoa do cristianismo, que é expressada em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino ele fala que Deus, quando se faz homem, ele recebe a substância de Deus. É por isso que se chama pessoa humana. Porque pessoa não é sinônimo, a palavra não é sinônimo de ser humano. A pessoa humana é a pessoa divinizada na ideia do cristianismo. Isso é pessoa humana. A pessoa humana, o ser humano, quando recebe a substância de Deus, ele recebe um dever. O dever de ser racional. O que é a racionalidade em São Tomás de Aquino? Ora, Deus, seja você religioso ou não, é uma substância una, indivisível, origem e razão de todas as coisas. Não tem nada que concorra com ele, porque ele é a coisa primeira. Então Deus, a racionalidade para Deus, ou a racionalidade científica é uma coisa que é sozinha, uma coisa que é singular, não pode fazer mal para si mesmo. Porque se tem um Deus, ou se eu tenho uma razão contra a razão, é um Deus ou uma razão que se anula, porque ele é uma coisa só. Então ela pode ser tudo, ela pode se manifestar de todas as formas, ela só não pode se ferir, para não se anular. Então, quando o ser humano se torna uma pessoa humana, ele recebe o grande dever da substância divina, que é respeitar-se. Esse é o grande imperativo moral da humanidade que quer ser titular de direitos fundamentais. Se você quer falar, eu tenho direito à liberdade, você tem que reconhecer que você é uma pessoa. Porque se você reconhece que você é só um ser humano, você não tem direito a nada. Então, se você quer ser uma pessoa, você tem uma obrigação moral, que é respeitar o outro, que da mesma forma que eu tenho uma parte da substância divina, ou da substância da razão universal, o outro também tem. De forma que eu desrespeitar o outro é eu anular essa substância racional que existe dentro de mim, que me faz titular de direitos. Uau. Então a liberdade é fazer tudo no limite do respeito. Perfeito. A liberdade é fazer tudo no limite do respeito. Então, se eu sou liberal, se eu acredito na liberdade, eu não posso falar que é meia liberdade. Eu quero liberdade aqui, mas não quero liberdade aqui. Se eu quero liberdade, meu amigo. Sim. E a liberdade não tem limite, só tem um limite transcendental do respeito ao próximo. Concordo. E o que aconteceu com a esquerda, como a gente nunca teve uma direita, e o redesenho das esquerdas, né, depois das ditaduras nas Américas, etc., foi sendo pegar todos os excluídos, todo mundo corria para a esquerda. O que a esquerda fez de bom para os gays? Nada. Absolutamente nada. Mas a esquerda, ela tem palavras doces. É fraternidade, a união, vem cá, eu te dou um abraço. O que você faz por eles? Nada. Mas fica falando bem.